Tarde, meus irmãos. É um prazer, né, estar aqui com os irmãos novamente para compartilhar a palavra do Senhor. E nós vamos ler, a princípio, dois textos, agora no início. Nós vamos ler Ezequiel, capítulo 34. Eu vou ler do verso 1 ao verso 11. Ezequiel, capítulo 34. O verso 1, não, esperar o irmão roncar. Pode. Você pode ler? O verso 1, do verso 1 ao 11 diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis-vos de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curais, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscais, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termos no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Versículo 11. Assim, porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eu vou passar para o Evangelho de João. Vou ler o Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Vou ler até o verso 11 também. Em verdade vos digo: o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Porque para este o porteiro a abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, a palavra de, de Deus em João nos remete ao texto de Ezequiel, né? Quando Jesus ele fala, né, das ovelhas, né, e fala do pastor, né, que não cuida da ovelha. Quando ele fala que ele é o bom pastor. Nós temos em Ezequiel uma profecia contra os falsos pastores,
né? Uma profecia às vésperas, né, de um exílio, né? O Ezequiel ele faz denúncias contra os líderes religiosos, né? Ele fala de líderes que não cuidam, de líderes que não tratam, de líderes que se aproveitam do rebanho. No versículo 11, né, do capítulo em Ezequiel, Deus fala, né, logo depois, que ele será o pastor das ovelhas, né? Quando ele fala isso, ele remete ao Novo Testamento, ele remete a Cristo, dizendo que ele mandará, né, aquele que vai apacentar as ovelhas. E diz que ele viria da descendência de Davi. E em João 10, Jesus se apresenta como esse pastor, né? A gente vê, né, uma conversa entre Jesus e os fariseus no capítulo 9, né? A gente vai ler que Jesus ele cura um cego de nascença e há todo um tumulto em cima dessa história, né? O cego é curado, os líderes religiosos chamam para interrogar esse cego, os pais são chamados para poder dizer o que que aconteceu e por medo, né, dos líderes eles deixam a responsabilidade para o rapaz, dizem, olha, ele já tem idade, ele vai falar por si mesmo, e o rapaz ele dá, né? Ele não sabe quem é Jesus, ele não viu Jesus, né? Porque Jesus quando ele sai para se lavar no tanque e ele não sabe quem é Jesus. Ele não viu o mestre. Ele só ouviu a palavra dele, né? E sentiu as mãos dele. E ele é interrogado quanto a isso. E os líderes eles ficam interrogando e falando até que o jovem ele é mandado embora, né? Porque ele fala, né, com os líderes, né, que quando eles perguntam no capítulo 9, os fariseus perguntam a esse jovem, né, o que Jesus havia feito com ele, né, e falam que Jesus seria pecador, e o jovem fala no versículo 25, seria pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo. E aí, no versículo 26, perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu, já disse antes, e não atentastes. Por que quereis ouvir outra vez? Agora queres também vós tornai-vos seus discípulos? Então eles os injuriaram e lhes disseram, discípulos dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Então, essa era a discussão. E Jesus ele vem falando sobre a porta e sobre as ovelhas, porque é um texto que os fariseus conheciam. Os fariseus sabiam que Jesus estava falando do texto de Ezequiel. Então, quando Jesus ele coloca essa questão, ele trata os fariseus como pastores infiéis, né? Ele está mostrando para a gente, né, o peso que os líderes religiosos colocam sobre as suas ovelhas. O Antigo Testamento ele mostra para a gente que a lei que Deus deixou, né, a lei ela vem para mostrar para a gente que nós não somos capazes de seguir a lei. Então, o Velho Testamento, ele diz o seguinte: vocês só vão ser salvos, né, pela fé no Messias que há de vir. E hoje, né, nós temos o Cristo que virá, e hoje nós somos salvos pela fé no Cristo que virá. Então, a salvação é pela fé. A salvação não é pela lei. A salvação não é por fazer algo ou por não é, não há nada que a gente possa fazer, né, que garanta ou que melhore a nossa vida diante de Deus ou que nos coloque de uma maneira melhor diante do Senhor. E os fariseus, na época, eles transformaram a lei de Deus, né, no caminho para a salvação. Eles exigiam que as pessoas, né, fizessem várias coisas, tomassem várias atitudes para que fossem salvos.
E diante daquela série de regras, daquela impossibilidade de cumprir a lei, as pessoas simplesmente se afastavam, assim, não tem como eu vou seguir a lei? Como eu vou ser salvo se eu não consigo fazer isso, né? Se eu não consigo seguir a lei da forma que ela é. Então, as regras elas apertavam o coração do povo e afastavam o povo de Deus. E a gente vê também que em Ezequiel e em João nós vemos que os líderes religiosos eles usavam, né? Eles se aproveitavam das ovelhas. Eles se aproveitavam das ovelhas. E nós temos um texto em Mateus 23 que fala que os fariseus eles usavam a religião como pretexto para enriquecer. Quando ele fala, né, que os fariseus eles iam à casa das viúvas para efetuar longas, né, e demoradas orações. Né? A gente vai ver que os fariseus eles cobravam para estar na casa das pessoas, né, para estar orando por elas. E Ezequiel fala, né, que do pastor que comia da gordura das ovelhas e usava suas lãs, mas que não cuidavam delas. E João ele traz a parábola da ovelha e do bom pastor. Ele vai falar para a gente do curral, num curral que abriga vários rebanhos, né? E é interessante que as ovelhas todas ficavam juntas e eram vários rebanhos, vários pastores. E quando um pastor chegava para buscar a ovelha, ele chamava por ela. As ovelhas reconheciam a voz e aquele grupo certo saía. As ovelhas misturadas, elas ficavam todas juntas, mas quando o pastor delas chamava, as ovelhas dele apenas iam lá e atendiam. Né? Então Jesus ele fala sobre isso, da ovelha que reconhece a voz dele e da ovelha que segue a ele. Os fariseus, e Jesus traz isso para eles de uma maneira bem clara, eles buscavam roubar, né? Eles buscavam explorar o rebanho de Deus, ou seja, eles buscavam explorar Israel, né? Aplicando ensinamentos errados, né? Colocando na lei determinadas regras que não existiam. Então, eles estavam é, roubando e explorando o rebanho do Senhor, né? Aquele Jesus fala, né, que eles pulam o muro do aprisco, eles não entram pela porta, né? E dentro do povo de Israel, né, a gente também vê que dentro do povo há ovelhas que não fazem parte do rebanho, né? Nós temos que ver, né, nós apreciamos isso nessa passagem, que os verdadeiros cristãos são eles que ouvem a voz de Jesus e seguem eles. Irmãos, Jesus ele é o bom pastor e ele conhece as suas ovelhas e ele dá a sua vida por elas. E o que que essa passagem fala para a gente? A gente não está falando, né, dos pastores, não estou falando aqui do pastor Evandro, né, ou né, dos pastores em si, apenas dos pastores, né, vamos colocar dessa maneira. Porque nós somos representantes de Cristo. Quando Cristo ele ressuscita e ele vai aos céus, ele nos dá uma ordem, ele deixa para a gente uma tarefa. Ele olha para a gente e fala assim: ó, eu estou indo, né? Então vocês vão ficar. E ele fala, né, que nós somos responsáveis por ir, fazer discípulos, ensinar, né, batizar e fazer com que eles obedeçam. Então, Jesus ele coloca cada um de nós como pastores. Nós somos responsáveis por sair e fazer discípulos. Essa tarefa não é do pastor da igreja, essa tarefa não é do grupo de evangelistas da igreja, essa tarefa é de cada um de nós. A gente não pode ter a visão de que nós vamos seguir a Jesus, nós vamos procurar obedecer a palavra, nós vamos procurar trabalhar né, na igreja, ou ir para a escola dominical, ou ser dizimista, ou cantar no coral,
ou fazer qualquer outra coisa e achar que isso é o que Jesus quer da gente. Porque essas coisas todas não foram deixadas por Cristo. Ele não ordenou que a gente fizesse isso. É bom ter um culto onde há música, onde há um coral. Eu amo coral, participo de grupo de louvor, eu amo música, né? Então, isso é bom, ter um culto agradável, bonito, com um bom palestrante, isso é bom. Ter um local agradável, com ar-condicionado, com, né, um local aconchegante para uma reunião, isso é bom. Mas até que ponto a gente está obedecendo o ID? Até que ponto nós entendemos que todos nós somos pastores? E até que ponto eu entendo que se eu sou um pastor, eu tenho que cuidar de ovelhas, e eu tenho que ver a minha vida, eu tenho que saber o que que eu estou fazendo. A igreja não pode ser um lugar de ajuntamento. A igreja é legal, você vai para lá, né, e você leva um visitante, você chama um não crente, e você chama, se a gente for pensar bem, a gente chama essas pessoas para ficarem dentro da igreja. Quando a igreja, o significado dela é chamados para fora. O templo, ele tem que ser um local, ele tem que ser um quartel-general, ele tem que ser um local de estratégia, ele tem que ser agradável, ele tem que ter isso tudo para chamar as pessoas, mas ele tem que ser um local de estratégia. A gente tem que ir para o templo para saber o que fazer para ir fora, para tirar do inferno as pessoas que o diabo tá com eles lá. Nós somos responsáveis por desbravar o inferno. A gente não tem que esperar que Deus mande o anjo, né? Não. Ah, não, porque o Espírito Santo vai falar. Através de quem? O Espírito Santo fala. E é ele que convence o pecador do seu pecado. Mas através de quem o Espírito Santo fala? Então, qual é a minha responsabilidade? E aí eu trago para mim essa palavra de Cristo em relação aos pastores, né? E eu começo a perguntar para mim o que que eu tenho feito. Se eu não tenho, né, roubado dessas pessoas, né? Se eu não tenho usado os meus irmãos ou usado as ovelhas que Deus, as pessoas que Deus tem colocado à minha volta para que eu cuide, né? Usado para benefício próprio, né? Posso dar aqui 1 milhão de exemplos, mas usar as pessoas que Deus coloca à nossa volta para benefício próprio. Isso é roubar. Isso é roubar. Será que eu não estou matando as pessoas, exigindo delas, né, ou dando a elas um ensinamento errado, cobrando nelas uma postura diante do Senhor que para elas é pesada demais? Chegar para uma pessoa que está chegando na igreja e dizer, ó, você tem que largar o cigarro agora, porque senão, ó, Jesus não vai ouvir sua oração. Você está em pecado. Será que eu não estou impondo a ela uma regra que Jesus não deu? Porque quando ele fala, vinde a mim todos que, ó, vem. E aí nós impomos regras, ó, você pode vir, mas primeiro, depois. E nós impomos regras para as pessoas, nós estamos matando as pessoas espiritualmente. Nós estamos destruindo o reino. Nós não estamos nos colocando como discípulos, né? Como discípulos que têm que fazer discípulos. E se eu sou um discípulo que tem que fazer discípulos, eu tenho que pastorear, eu tenho que cuidar, eu tenho que tratar daquelas pessoas que Deus tem colocado nas minhas mãos. Nós temos um rebanho para cuidar, irmãos. E esse rebanho ele tem que ser bem ensinado e eu tenho que cuidar dele, né? Como o pastor cuida da ovelha. E se a ovelha sair, se a ovelha se perder, eu tenho que ser aquele pastor que guarda as 99 e sai atrás da ovelha que está perdida. Eu tenho que ir atrás da ovelha que se cair, se machucar, eu tenho que pegar a ovelha, colocar a ovelha no ombro, carregar no meu ombro, né? Para que ela até que a quebradura se ligue e ela possa voltar a andar. Eu tenho que ser o pastor, se a ovelha está, né, rebelde ou está indo para o lado errado, quebra a pata da ovelha e coloca ela no pescoço para que ela ouça a minha voz, reconheça a minha voz e não se perca mais.
Eu tenho que ser esse pastor que Jesus está ensinando. Porque Jesus está ensinando para quem? A gente usa esse texto, né, no dia do pastor. Não sei se o pastor Evandro tem isso na igreja dele, mas todas as vezes lá na igreja, no dia do pastor, a gente usa esse texto, né, do bom pastor. Mas nós somos os pastores das ovelhas. Jesus, ele dá para a gente essa responsabilidade, né, de ensinar, né, de ensinar as pessoas com o nosso testemunho. E quantos testemunhos estão afastando as ovelhas, meus irmãos? Eu não vi, assim, eu não percebi, né, em tempos anteriores, o número de escândalos entre pastores, né, como nós temos tido atualmente. E esses escândalos, eles são midiáticos, são assuntos que chamam muita atenção e todas as pessoas fazem questão de colocar nas redes sociais, né, explorar no Facebook, no Instagram e colocar nome e dizer o que fez, né? Não só pastores, padres também. A semana passada, o meu marido veio me mostrar até ele ficou estranhou, ele falou assim, "Já que isso aqui pode fazer isso, essa pessoa não pode ser processada porque colocou a história de um padre que teve um caso com uma jovem da paróquia e tinha foto deles, tinha foto da jovem quando foi encontrada no local lá com o padre, e tinha foto do padre, né? E aquilo, sim, é um escândalo. Então, eu não, eu não me lembro, né, de tantos escândalos em relação a padres, a pastores, a líderes, né, de ministérios. Por quê? Porque é o que o diabo quer. Porque se você derruba um líder, você faz com que as ovelhas vagueiem. E se eu tenho um testemunho que vai afastar as ovelhas, né, a gente volta lá para o texto de Ezequiel, né, que as ovelhas ficam soltas e as ovelhas viram pasto para feras. E Deus fala o que lá? Ai dos pastores. E eu tomo isso para mim, assim, ai da Lady Jane. Ai da Lady Jane, se não cuidar das minhas ovelhas, se deixar, se der um testemunho a ponto das minhas ovelhas olharem assim, não, esse evangelho eu não quero seguir. Por que eu vou seguir um evangelho se é para isso? Por que que eu vou seguir um Cristo que ela prega se ela faz isso? Então, eu tenho que cuidar do meu testemunho. Eu não posso ter uma postura, né, de ladra, né? Nós não somos, né, ladrões, salteadores, falsos profetas, né? Mas se nós estamos ensinando falsas doutrinas, exigindo das pessoas, né, que nós estamos discipulando e coisas que não estão na Bíblia, coisas que Cristo não pediu. Se eu estou afastando essas pessoas, desviando o povo da verdade, né, e aproveitando desse povo financeiramente, como infelizmente também nós vemos na mídia, né, tantas igrejas e tantos pastores que fazem isso, né? E eu não sei se aqui nós temos, né, magistrados, eu não sei o doutor Ângelo como defensor ou os irmãos como magistrados, quantas vezes nós já olhamos processos de pessoas que entram com ações contra igrejas, exigindo devolução de valores que foram entregues e que foram, porque dizem que foram levadas a erro e querem de volta. Então, irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande para que a gente não se coloque, né, como ladrão, salteador, né, ou falso profeta. Nós não podemos abandonar o rebanho que Deus colocou nas nossas mãos,
Nós não podemos dizer simplesmente, não, eu só trouxe essa pessoa para a igreja, né? O pastor pediu para eu trazer visitante, eu trouxe visitante, ele se converteu, agora não é responsabilidade minha, agora a igreja vai cuidar dele. Agora ele vai para uma classe de novos convertidos, agora o pastor vai cuidar, então deixa ele e a igreja cuida. Irmãos, nós somos a igreja. Nós não podemos ter esse pensamento. Eu tenho que cuidar das pessoas que Deus coloca do meu lado, né? Eu não posso abandonar, eu tenho que ser porta de acesso ao reino de Deus. Eu tenho que ser porta, eu tenho que ser a porta que apresenta Cristo como Salvador, e eu tenho que ter uma vida de comunhão com Deus que aponte para Cristo como Salvador. A gente tem que lembrar que o erro mata, a mentira, ela leva o outro para o inferno. A gente tem que ler a Bíblia e entender que os fariseus, eles matavam as pessoas espiritualmente, né? E a gente tem que lembrar sempre que o que salva não é, a exigência do cumprimento de determinadas normas. O que salva é a fé na verdade. E Jesus é a verdade. Bom, a gente tem que lembrar, e eu já estou terminando, né? E as pessoas que Deus coloca do nosso lado, a gente tem realmente, né, amado, nós amamos as nossas ovelhas, nós seríamos capazes de dar a nossa vida, né, o nosso tempo, os nossos ouvidos, as nossas casas, os nossos conselhos, para essas ovelhas que Deus tem nos dado, nós temos cuidado dessa maneira? Ou nós temos abandonado essas ovelhas quando a gente vê uma situação difícil? Ah, não, isso não é para mim, não. E a gente deixa que essa ovelha ela volte para o aprisco, né, e procure outro rebanho. Nós somos pastores e que a nossa tarefa, né, como cristãos, seja essa de nos portarmos como os bons pastores que se relacionam de forma íntima com o Pai, dando o necessário das nossas vidas para o rebanho do nosso Senhor, esse rebanho que Deus tem nos dado. É uma responsabilidade nossa. E é o que Deus tem falado no meu coração já há algum tempo. Então, irmãos, espero que essa palavra ela grude no coração de cada um. E que os irmãos olhem para as pessoas que têm chegado perto de cada um, como uma ovelha do aprisco do Senhor. E nós somos os responsáveis, né, por fazer com que essas ovelhas continuem no aprisco e cheguem ao céu com a gente. Porque é como, né, o nosso tema e o meu tema tem sido para Deus que eu não vou para o céu sozinha. Eu não posso ir para o céu sozinho. Jesus abençoe cada um. Eu encerro aqui a palavra.